A maioria das pessoas não tem consciência plena sobre suas vidas. Outras até conseguem identificar o que precisam mudar para alcançar o sucesso, mas continuam sem tomar uma atitude. As crenças nada mais são do que uma programação neural assimilada ao longo de um tempo. Cada indivíduo assimila as mais variadas crenças de maneira distinta. Usando um exemplo mais lúdico, cada pessoa nasce como se fosse uma folha em branco. As crenças dessa maneira, elas colorem esse papel, transformando aquela criança num adulto, com uma forma específica de criar suas percepções, de enxergar a vida. Então, nesse vídeo, eu vou te falar exatamente sobre uma matriz de ativação de formação de crença em cada indivíduo. Então, fica ligado. Hoje, a gente vai falar sobre uma matriz de formação de crença. Tudo que a gente vive hoje na nossa vida são crenças. Tudo que a gente vive são crenças. Sejam elas crenças positivas, crenças fortalecedoras ou crenças limitantes, né? Crenças que fazem com que a gente seja uma pessoa limitada, com que a gente não avance. Thaís, mas como é que essas crenças são formadas? As crenças são formadas por repetição ou por forte impacto emocional. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança, como eu falei no início do vídeo, a gente nasce, né, com uma folha de papel em branco. Então imagina uma criança que ela vem zerada, aquele HDzinho ali tá zerado. E ao longo da vida, ela começa a escutar coisas dos seus pais, principalmente, né, que os pais é onde ela tem aquela hereditariedade social mais importante, é onde ela carrega tudo que é de mais precioso que vai contribuir para os resultados dela no futuro, ela traz da família, né, do pai e da mãe principalmente, e depois da sociedade, no convívio da escola, mas vamos tratar aqui no exemplo pai e mãe. Então, imagina aquela criança que nasceu, papel branco, HD zerado, ela começa por repetição escutar coisas negativas. Você é burro, você é idiota, você não vai conseguir, né? Ou então ela começa a escutar coisas de que isso não é pra você, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro, né? Se contente com o que você tem, isso aqui já tá muito bom, né? Não fique sonhando com ilusão. E aí ela vai alimentando, né, aquele papel, aquele HD zerado com essas ideias limitantes, que ela não pode ser quem ela quer, que ela não pode conseguir o que ela quer, né, que ela é burra, que ela é incapaz, que ela é idiota. Então ela vai sendo alimentada por aquilo, por conta de uma comunicação negativa que ela ouviu diversas vezes. Ou, outro caso que eu falei também, forte impacto emocional. Thaís, o que é forte impacto emocional? Uma criança quando é abusada é forte impacto emocional, né? Uma criança que perde o pai ou a mãe de uma forma trágica e ela presencia de repente aquilo é um forte impacto emocional. Uma humilhação de uma criança perante pessoas com quem ela se importava muito, isso é um forte impacto emocional. Enfim, então tudo isso que representa um forte impacto emocional, que não precisa acontecer várias vezes, mas apenas uma vez, mas de uma forma forte, que marca para a vida dela para sempre. Então, dessas duas formas, as crenças, elas acontecem. Tudo que a gente vive hoje são nossas crenças. 90% do que a gente vive hoje são nossas crenças, sejam elas positivas, fortalecedoras e que nos impulsionam adiante, ou crenças negativas, né? Que fazem com que a gente fique estagnado, com que a gente não evolua, que realmente nos limitam. Tudo que a gente vive hoje são essas crenças. E essas crenças são formadas por essas duas coisas que eu já falei, repetição e forte impacto emocional. A partir do momento que a gente ouve aquilo, que a gente vê, que a gente presencia aquilo, a gente vê, ouve e a gente sente na pele aquela emoção positiva ou negativa, isso vai fortalecendo as nossas crenças. Então, como é que funcionam as nossas crenças, né? Imagina um diagrama, tá? Imagina um diagrama aí mental na sua cabeça. Através dessa comunicação, né? Dessa comunicação negativa, você começa a ter pensamentos. Nossa, então eu sou uma criança burra. Então eu não mereço isso, né? Que eu tô querendo agora, essa coisa bacana que eu tô querendo, eu não mereço. Né? E começa a pensar em coisas negativas, em tristeza. Nossa, eu tô muito triste, eu sou uma criança burra. Mamãe ou papai falou que eu não mereço. Mamãe ou papai, né, falou que não pode me dar isso agora, que a gente é pobre e que a gente não tem que se conformar com a nossa situação. E aí aquela criança ela começa a pensar naquela situação. Então, existe uma comunicação aqui no diagrama, depois existe um pensamento. E aquele pensamento fica remoendo, né? E aí depois disso tem um sentimento. Ela se sente triste,
ela se sente frustrada, ela se sente para baixo, ela se sente fracassada. Então, apenas sentimentos negativos. E a partir daí é formada uma crença. Então, é assim que a crença se forma. Uma comunicação positiva ou negativa, né? A partir da comunicação, um pensamento, um diálogo interno que vai refletir, né? Vai se questionar, vai trazer um sentimento, né? Como a pessoa vai se sentir diante daquela comunicação, diante daquele pensamento. E assim, se forma uma crença. E aí é que mora o perigo. Gente, quando a crença ela é negativa, quando a crença ela é limitadora, pode destruir a vida de uma pessoa para todo sempre, se essa crença não for reprogramada. Então, por isso que eu tô explicando para vocês aqui como é que funciona essa matriz. Agora, Thaís, peraí, calma. Se ela se forma, como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo essa realidade? Como é que eu transformo essa crença negativa numa crença positiva? Quando a gente é criança, né? Quando isso ocorre, quando a gente ainda é criança, essas crenças elas podem ser transformadas com uma comunicação positiva e memórias positivas, né? Então, se o pai ou a mãe fala algo negativo, mas ele percebeu, ele teve o discernimento que aquilo foi negativo, ele pode imediatamente ressignificar com uma memória positiva. Ele insere uma memória positiva, uma comunicação positiva, um pedido de perdão. E a partir do momento, como o cérebro da criança ele tem plasticidade neural, ou seja, ele é adaptável, ele é flexível à receptividade dessas novas memórias, a gente reverte, tá? Mas na vida adulta, o adulto, né, depois de crescido, o homem, a mulher, já não tem a plasticidade neural. Todo mundo tem plasticidade neural, mas já não tem a plasticidade neural de uma criança. Então, ao invés de serem memórias positivas, a gente tem que reprogramar essas crenças, tá? Fazendo a alteração dessas memórias que trouxeram essas crenças limitantes. E isso tudo a gente faz no processo de coaching. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo aqui nos comentários ou no meu direct no Instagram. Mas, como é que a gente faz isso de uma forma simplificada? Eu vou falar aqui pra vocês. Primeiramente, depois que você for adulto, você tem que começar a mudar a sua comunicação. Se você tem uma comunicação que você é fracassado, você não vai conseguir, que você é pobre e você tem que ficar nesse lugar, que você não é merecedor, primeiro de tudo você já tem que mudar essa comunicação. A comunicação é a base de tudo. Tanto a comunicação verbal quanto a comunicação não verbal. Então, quando a gente comunica diferente, quando a gente comunica positivo, de forma repetida, lembra que a crença, como eu expliquei no início, ela é formada por repetição, forte impacto emocional? Então, se ela foi formada por repetição, forte impacto emocional, é da mesma forma que a gente altera, que a gente muda essas crenças por repetição, ou seja, disciplina e treino, ou por forte impacto emocional, só que agora de coisas positivas, tá? Então, é dessa forma que funciona a nossa matriz de formação de crença, através da comunicação. Então, muda a tua comunicação, muda a forma de você falar. Por mais que você, no início, não acredite que isso vai dar resultado, mas eu te garanto que a comunicação faz toda a diferença. Tem até um livro chamado O Poder da Língua e um filme chamado, acho que não um filme, um documentário chamado O Poder da Água, que você pode aprender um pouquinho sobre a questão de como a comunicação poderosa ela traz resultados positivos e negativos para a vida da gente. Alguns pesquisadores radicais já tinham discutido a capacidade que a água tem de reter informações. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor isso, eu vou usar um exemplo de uma pessoa, né, que eu, no meu processo de aprendizagem, no meu processo de estudo de coaching, eu acabei me deparando e analisando esse caso, né? Essa pessoa, esse coach, ele tinha um problema de relacionamento, né? Ele era um cara extremamente interessante, extremamente atraente, extremamente inteligente, extremamente estudioso, extremamente competente. Só que ele estava passando por desafios profissionais, ele estava empreendendo, né? E estava financeiramente com a vida extremamente escassa, porque ele estava vivendo um momento de empreender. E por conta disso, ele teve que tomar decisões de abrir mão de carro, de abrir mão de festas, de abrir mão de grana para poder focar no sonho dele de empreender. E beleza, até aí tudo bem. Só que essa pessoa já vinha comunicando há um tempo de que ele só ia conseguir se relacionar se ele tivesse grana.
Ou seja, ele estava linkando a questão de se relacionar com ser bem-sucedido. Ele tinha colocado na cabeça que as mulheres só se interessavam por homens que eram bem-sucedidos e prósperos, por homens que eram financeiramente estáveis, que tinham grana e que tinham carro bacana, né, e dinheiro para bancar restaurantes e viagens e presentes. Há um bom tempo era essa comunicação que ele estava tendo. E o que vocês acham que era o resultado que ele estava tendo com essa comunicação? Simplesmente anos sozinho. Porque ele só acreditava que a mulher que ele queria, né, ele só ia encontrar quando alcançasse essa prosperidade financeira que ele tanto queria. Então, de tanto falar isso, nossas crenças, a gente de tanto falar, de tanto pensar, de tanto mentalizar e de tanto sentir, elas se tornam reais. E eu falei para esse coach que aquilo ali era uma crença. E ele falou, não, isso não é uma crença. Isso daqui não é uma crença, isso é uma realidade, não é uma crença. Eu falei, gente, mas a crença nada mais é do que uma realidade que você criou com a sua comunicação, seu pensamento, seu sentimento. E aí eu instruí esse coach para começar a comunicar certo, alterar todo esse diagrama da comunicação, pensamento, sentimento. Conversei com ele como é que ele poderia alterar o resultado dessa matriz de formação de crença apenas com uma comunicação, um pensamento e um sentimento positivo sobre isso. Então, a partir do momento que você pensa muito em alguma coisa, a crença, ela acontece, ela é autorrealizável. E aí, ela vira realidade na tua vida, seja ela positiva ou negativa. Eu tava conversando com o pessoal aqui, do meu estúdio, conversando sobre isso, agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, né? Quando a gente muda a nossa comunicação, quando a gente muda os nossos estímulos, aquilo que a gente recebe, quando a gente consegue controlar o nosso diálogo interno e se sentir melhor em relação a alguma coisa, a gente muda a nossa crença. E mudando a nossa crença, a gente muda nossos resultados. Se a gente tem uma mentalidade de escassez, a gente passa a ter uma mentalidade de prosperidade. Se a gente tem uma mentalidade de incapacidade, a gente passa a ter uma mentalidade de que a gente é capaz. Se a gente acha que a gente não é merecedor, a gente passa a se ver como merecedor para conquistar coisas incríveis. Então, gente, esse foi o exemplo. Então, não deixe essas crenças negativas se tornarem uma realidade na tua vida. Muda a tua comunicação. E como eu já disse, se precisar de ajuda, conta comigo, tá? Tata Zanin. Só me procurar lá no Instagram e deixar os comentários aqui no YouTube. Então, gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.